Somos de Jesus, somos dele, enfim, nós acabamos de cantar. E que nós possamos realmente estarmos preparados na volta dele, porque ele vai voltar, não é? Nós não sabemos a hora, o dia, mas ele vai voltar. E enquanto nós estamos caminhando aqui nesta terra, nós temos um mal que nos persegue desde o início, né? Desde quando nós chegamos nessa terra, temos esse mal, chegamos chorando, né? Que são as obras da carne. Nós vamos conversar um pouco, não dá para a gente estudar tudo, nós estudamos bem hoje de manhã a respeito de muitas coisas das obras da carne. Nós vamos tentar falar e ver como é que realmente nós possamos vencer. E o livro de Gálatas, Paulo escreve essa carta aos Gálatas, em momentos que eles já tinham sido convertidos e eles estavam sofrendo influência do mundo, né? No mundo, eles estavam recebendo coisas daquelas pessoas que conheciam eles para eles voltarem à prática do mal que eles tinham, que já tinham praticado. E Paulo está dizendo para eles que o evangelho de Jesus é superior a tudo. Tanto que ele fala, né? Admiro-me que tão rápido estejam decaindo, tão rápido estejam voltando no capítulo 1, a praticarem aquilo que vocês não praticavam, às vezes até querendo viver de acordo com a lei. Porque não havia outro evangelho, e não há outro evangelho. E em Cristo Jesus, a nossa justificação, ela é plena. Não tem nada mais que acrescentar. Mas como vamos vencer essas obras da carne? Como? Para isso, temos que aprender a viver no Espírito. O livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Paulo começa dizendo: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. E Paulo está falando com eles porque a lei acusa, né? A lei mostra o pecado, mas a graça não. Antes deles se converterem, eles eram totalmente carnais, viviam em plena concupiscência, pois naquela região da Ásia havia muita idolatria, e a maioria deles, ou a maior parte, uma boa parte, eram procedentes do paganismo. Mas o que é essa tal de concupiscência, né? O que é essa concupiscência? Aí, em algumas versões, já está dizendo bem claro, né? São os desejos, né? As intenções carnais, as vontades carnais que o homem tem, o apetite sexual, principalmente, que Paulo enfatiza bastante, e nós conversamos bastante hoje. Como lidar com essas dificuldades que nós temos? Como nós iremos lidar com essas grandes lutas que realmente está em nós? Tem um escritor que disse assim: quem me livrará, coitado de mim, da concupiscência, raiz seminária de todos os males humanos? Quem me livrará? Amados, nós estamos em Cristo, nós servimos a Cristo, nós vivemos para Cristo, amém? E nós cantamos, né? Glória a Deus, não é isso aí? Digo sim, eu sou dele, enfim, somos. E eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui hoje também presentes, e aqueles que estão nos ouvindo também, vivemos no paganismo, né? A maioria. Como? Eu sou religioso, mas não sou um praticante, não é? Meu pai e minha mãe eram fiéis em alguma comunidade religiosa, mas nós não praticávamos, eu pelo menos, né? E nós éramos realmente pecadores. Por isso nós temos hoje, irmãos, uma grande luta em fazermos por completo aquilo que é a vontade de Jesus. Não sei se vocês todos têm essa dificuldade, mas é difícil nós termos essa graça de sermos fiéis em tudo. Em alguma coisa nós tropeçamos, ou não? E os Gálatas, eles eram assim. As dificuldades como nós. E talvez para eles pior ainda que eles não tinham ouvido falar tanto de Jesus, né? Não tinham aprendido tanto de Jesus, além daquilo que Paulo tinha pregado para eles. Por que nós temos essas grandes dificuldades? Por que nós temos essa grande luta no nosso interior? Porque, infelizmente, a obra da carne está em nós ainda. Não. Vamos olhar o capítulo 5, versículo 19, o que Paulo está dizendo? Ora, a obra da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria
e coisas semelhantes a estas. E ele diz ainda, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Eu fico pensando naqueles irmãos que estavam vendo lá na Ásia, né? Quando Paulo leu isso. Então não tem jeito. Estou perdido. Dessa lista de males que nós temos, pense bem, você se encaixa em uma delas? Nós nos encaixamos, nos enquadramos em uma desses males que nós temos? Então nós temos que pensar bem, irmãos, porque Paulo termina dizendo assim, não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Não se torna difícil? Para mim e para vocês? Em alguma coisa nós nos enquadramos, mas eu não quero. Eu tenho uma luta dentro de mim. Dentro de mim, talvez vocês também tenham essa grande luta com algumas dessas coisas que estão aí. Eu acredito que quando a gente olha e não tem nada disso, nós somos perfeitos. Porque uma coisinha nós temos, ou falar mal, brigar, irar, são coisas pequenas, não são? Parece para nós, mas Paulo está dizendo que não vão herdar o reino. E como, Senhor, eu vou tirar isso tudo de mim? Como que eles iriam tirar tudo deles? Nós adquirimos isso nos primeiros anos da nossa vida. E nós estamos sendo lapidados em Cristo Jesus. Ele diz que não herdarão o reino. Eles não herdarão o reino. Mas eu não conheço a Deus? Todos os seres humanos conhecem a Deus, como fala em Romanos capítulo 1. Não tem como fugir. Não tem como nós estarmos fugindo disso. E temos que perguntar a nós mesmos, será que eu ainda pratico algum desse mal? Será que eu estou na prática de algum desse mal? Desses males que nós estamos vendo que Paulo falou para eles ali? Esses males são obras da carne. São desejos da carne, concupiscência da carne. São coisas que estão dentro do nosso íntimo, do nosso âmago, querendo fluir, querendo fazer com que nós voltemos a ser aquilo que nós éramos no passado. E essas coisas, irmãos, elas vêm sorrateiramente. E muitas vezes nós dizemos, eu não preciso mudar disso porque eu já tenho Cristo. Não, mas tudo isso aqui, essa lista de mal que nós vimos aqui, nós temos que lutar contra. Temos que aprender a lutar contra isso. Mas como podemos nos preparar para a volta de Cristo Jesus, se Ele vai voltar? E se Paulo está dizendo que não herdarei o reino se eu tiver alguma coisa dessa, como eu vou me preparar para isso? É maravilhoso esse Deus que nós temos. Graças a Deus, que mesmo no meio de tantas lutas que nós temos, no versículo 22 ele diz, mas o fruto do Espírito é esse, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Jesus veio ao mundo, irmãos, e nós acreditamos, nós confiamos em suas promessas, confiamos que Ele verdadeiramente morreu, foi sepultado e ressuscitou, e um dia Ele vai voltar. Nós acreditamos e fomos batizados, nós temos as dificuldades, nós fomos batizados e ali morreu tudo que nós tínhamos de mal. Mas Deus, quando nós saímos dali, colocou em mim e em vocês o Espírito dEle, o Espírito Santo, que nos dá força para podermos vencer todas e qualquer batalha espiritual e física que nós tivermos. Eu e vocês, nós podemos vencer sim. Não devemos andar desesperados, nós temos que sempre estarmos querendo sermos curados, andando com amor, né? Que eu acredito que é o dom maior que Deus deixou para todos nós, em podermos amar um ao outro verdadeiramente, né? Amar com sinceridade, amar com fidelidade, amar ao ponto de dar a minha vida pelo outro irmão, pela minha família, como Jesus deu. Foi por amor que Ele veio ao mundo, não foi? Foi por amor que Ele veio e deu vida para mim e para vocês. As minhas dificuldades parecem que começam a se tornar tão pequenas quando eu começo a olhar para outra pessoa com amor. Quando eu começo a olhar para outra pessoa que ela tem dificuldade, assim como eu, e posso ajudá-lo a reparar essa dificuldade que tem. Mas como eu sou tentado por isso? Jesus também foi, lembra a semana passada? Mas Ele venceu, nos dando exemplo que nós podemos também vencer. Amando verdadeiramente uns aos outros. Por amor. O capítulo 5 começa dizendo que Deus nos chamou para a liberdade. Ou não foi? E no versículo 13, ele diz bem claro, para vocês serem libertos, mas para estarem amando um ao outro. Não usando a liberdade para fazer a vontade da carne, porque isso a nossa carne quer. E quem já andou no pecado sabe o quanto que é gostoso. Ou não? É ruim, é mal, te leva para o inferno. Mas quem está lá gosta. Quem esteve lá gosta. Até conhecer Jesus e entender que nele há algo superior a tudo, por causa do amor de Cristo. Em Jesus nós conseguimos verdadeiramente encontrar a alegria, a verdadeira alegria. No mundo pagão, a alegria é por causa que toma uma cachaça,
não é? Porque está num pagode, num samba. É essa alegria que tem. Mas nós, irmãos, Deus nos chamou e colocou o seu Espírito, o Espírito de alegria, para que nós possamos verdadeiramente ficarmos esperando a volta de Cristo Jesus. Essa alegria maior, irmãos, de termos uma vida eterna. Um dia, ou já começamos, né? Já estamos no processo de termos essa vida eterna. E é por isso que nós temos que lutar contra o espírito que é o mal que nós temos lá da nossa infância, que é as obras da carne que milita contra esse Espírito de Deus que está em mim e em vocês. Nós temos que ter alegria verdadeira. Temos que ter a paz verdadeira que está em Cristo Jesus. Hoje o Fábio estava falando e mostrando realmente que temos a internet, temos tantas coisas. Na internet a gente acha tudo, né? Ou não? Achamos tudo. Até uma mensagem, se nós quisermos uma mensagem, você clicou lá, você pede mensagem de o que for. Ele mostra inteirinho para vocês. Mas também tem o mal vivo, estampado, explícito para qualquer um. E muitas vezes estamos procurando na internet essa paz que nunca vai encontrar. A verdadeira paz, irmãos, nós conseguimos encontrar entre nós, quando nós entendemos o que é o amor de Jesus, o que é viver essa alegria de Jesus. E quem entender um pouco mais, vai nos grupos de casa, quem nunca foi no grupo de casa, vai lá para conhecer um grupo de casa. Vai lá, aprende lá no grupo de casa, vai ver o que nós temos de alegria. Nós fazemos, eu vou frequentar um grupo na terça-feira, agora na quarta, lá no Sítio Cercado, e nós começamos meio tarde, às 8h30, né? Mas a coisa é tão gostosa, depois que termina, ninguém quer ir embora. E se bobear a Lu e o Wagner, tem que falar, vamos embora, gente, vamos embora. Né? De tão bom, de tanta alegria verdadeira que a gente encontra, tanta paz que nós encontramos entre os irmãos ali. Isso é nosso, irmãos. Isso nós conseguimos só por causa do Espírito Santo que habita em mim e em vocês. E é esse Espírito que nos traz paz. Esse Espírito que nos dá a longanimidade de vida. Né, Luiz? Né, Souto? Né, Mauro? Né, Cícero? Os que eu estou lembrando aqui, irmão. Né, Zé? Né, Rui? Pensa, irmãos. Quantas vezes já era para nós termos ido? Mas Deus está nos dando uma vida longânima por causa do Espírito que está em nós, tendo paciência. Não chegou só a hora, fica mais um pouquinho aí. Aguenta mais um pouquinho. E nós temos que aprender a sermos longânimos também com os nossos irmãos. Amor, alegria e paz. Ele pode mudar, ele vai melhorar. Benignidade, bondade e fidelidade acima de tudo com Deus. Sendo sinceros, sendo fiéis com Deus. Eu posso, eu não posso. Verdadeiramente. Fidelidade com Deus, irmão. Fidelidade com os nossos irmãos. Sendo sincero com nossos irmãos. Não querendo passar a perna, passar o rodo nos irmãos. Nós não precisamos disso porque nós temos o Espírito de Deus. E Deus fala que os filhos deles não vão passar necessidade se eles forem fiéis. E a nossa fidelidade faz parte, irmãos, de nós tratarmos com sinceridade e verdade com os nossos irmãos. Que Deus possa, irmão, verdadeiramente nos ajudar a entendermos isso. Termos a mansidão, termos o domínio próprio em todas as atitudes que nós vamos fazer na nossa vida. Aprendermos a desligar o celular quando necessário for. Aprender a vibrar certo hoje à tarde, em favor do Palmeiras, né? Domínio próprio, não é? É isso, irmãos. Nós temos que aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Deixar que o Espírito de Deus habite verdadeiramente em nossas vidas. E Paulo estava querendo fortalecer aqueles irmãos. Não é? Pensa, irmãos, numa coisa. Deus nos chamou para uma vida nova, não foi? Mas nós pegamos tantos costumes. Antigamente eu falava menino era moleque, né? Moleque. Eu vim para cá, não estou falando piá agora. Guri. A minha prima falava guri. Lá do outro lado, lá, fala que é guri. Tudo coisa que nós pegamos na nossa infância, na região. Mas quando nós vamos para uma outra região, nós começamos a falar outros dialectos, né? E não sei se todos fazem isso, mas a gente vai pegando o costume daqui. Mas, guri, lá no sul, não é assim? Os irmãos que vêm de fora sabem quanto eles estão se acostumando, e às vezes que a gente fica ouvindo, está quase falando igual a gente mesmo aqui. Irmãos, quando os Gálatas se converteram, eles tinham tudo aquele mal com eles também. Não é moleque, é piá, né? Não é moleque, é guri. Então, em cada região tem os seus dons, seus costumes de falar, né? Para mim era quintal, aqui fala que é data, né? No norte do Paraná é data. Mas eu tenho que falar que nem eles. E em Cristo Jesus, irmãos, não é diferente se nós temos o Espírito de Deus. Nós temos que aprender a viver em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. Eu e vocês, irmãos. Porque nós temos o Espírito de Deus. Para vencermos a vontade, as obras da carne, irmão, só estando andando no Espírito. Vivendo a cada dia a vontade de Deus e não a minha.
Não a sua, mas vontade de Deus. Isso Paulo está ensinando para aqueles irmãos ali. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Final do versículo 24 ali. Se nós somos realmente de Cristo Jesus, nós temos que aprender a crucificar a nossa carne, irmão. É difícil, é ou não é? Muito difícil. Mas ele está dizendo que é fazível, que é possível, que nós podemos ganhar do nosso grande inimigo que é Satanás, que colocou todos aqueles males em nossas vidas. O mundo tem a função dele. Tem ou não tem? De tragar-nos para o mundo, de atrair pessoas para o mundo. E principalmente nós, irmãos. A função do mundo é isso aí, de vir e nos tirar de Cristo Jesus. Mas nós podemos vencê-lo com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Versículo 25, ele diz assim: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pela fé, nós temos a oportunidade de termos um bom e verdadeiro relacionamento com Deus. E nós não precisamos de nada mais, irmãos, acrescentar nada mais, porque o poder do Evangelho mudou verdadeiramente a minha vida e a sua vida. Jesus foi morto, foi sepultado e ressuscitou para mudar a minha vida e a sua vida em verdade, até que Ele volte. Então vamos juntos, irmãos, lutar contra esse mal que tem aí no mundo. Vamos nos fortalecer em fé, em coragem de praticarmos o que Jesus nos fala, para que nós possamos vencer as obras da carne. Nós somos humanos, nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição. E se nós continuarmos andando no Espírito, nós vamos vencer esse mal que o mundo tem trazido contra nós. Jesus em breve voltará. Viveremos a eternidade ao seu lado e na presença de Deus, todo Criador, o Criador de todas as coisas. Estamos preparados? Estamos preparados, igreja? Então vamos ficar firmes, vamos vencer as obras da carne, andando no Espírito, até a volta de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê força para vencermos.